que o tema de hoje é sobre o poder transformador do Espírito Santo. Repitam comigo: o poder transformador do Espírito Santo. Inclusive, sobre esse ou qualquer um outro assunto, o Espírito Santo, ele não vai transformar ninguém sem que a pessoa queira. O Espírito Santo não transforma ninguém sem que a pessoa queira. Por mais que você possa orar pela transformação na vida de alguém, essa pessoa precisa querer. Ela precisa desejar, pelo menos quando ela tomar conhecimento daquilo que o Espírito Santo está oferecendo para ela, ela precisa tomar alguns passos em direção a essa libertação ou transformação. Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segundo Coríntios 3, 18 está escrito, 17 e 18. Ora, 2 Coríntios 3, 7 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali deve haver o que, irmãos? Liberdade. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo o que, irmãos? Transformados com glória, cada vez o que, irmãos? Maior, a qual vem do Senhor, que é o que, irmãos? O Espírito. Então, na Bíblia, irmãos, o Espírito Santo, ele é o agente que Deus estabeleceu aqui na terra para promover o que, irmãos? Transformação, visando nos abençoar de uma maneira o que? Ampla. Porque a bênção de Deus não é somente para alcançar alguma área específica da nossa vida. Deus, quando Ele visa nos abençoar, a sua visão é macro, é uma visão grande. E por ser uma visão macro e grande, Deus visa nos abençoar de uma maneira o que, irmãos? Ampla. Deus nunca quer nos abençoar de uma maneira o que? Restrita, somente o que? Em uma área. Tipo assim, eu fui abençoado financeiramente, glória a Deus, não preciso de mais nada. É assim? Não. Eu fui abençoado emocionalmente, glória a Deus, eu não preciso de mais nada. Não. Eu fui abençoado, eu fui curado e não preciso de mais nada. Não. Ah, eu fui salvo e não preciso de mais nada. Também não. Quando Deus pensa em nos abençoar, a sua visão sempre é nos abençoar de uma maneira o que, irmãos? Ampla. E o agente que Deus colocou aqui na terra é o Espírito Santo. Diga assim, diga, o Espírito Santo é o agente transformador. Eu pergunto para vocês, aonde é que está Deus? Nos céus. Aonde está Jesus? Jesus está onde? Às vezes a pessoa diz assim, Ele está no meu coração. É uma afirmação, assim, legal, mas não é afirmação bíblica, porque biblicamente, Jesus está onde, irmãos? Sentado à direita de Deus. Ele não está aqui. Quem está aqui é o Espírito Santo. Agora eu pergunto para vocês, o Espírito Santo, ele está se movendo na terra ou somente no coração das pessoas? Aonde ele está? Ele está se movendo na terra? Não. O Espírito Santo, ele não anda perambulando pela terra. O Espírito Santo, ele não anda como se fosse um fantasma, aquele desenho antigamente de Gasparzinho, né? Que fica entrando nos lugares, saindo dos lugares. Não. O Espírito Santo, ele só habita no coração daquele que crê. É onde ele habita. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós. Por isso que ele é o agente de quê? De transformação enviado por Deus. Por ele habitar em nós, ele nos usa para se mover aonde, irmãos? Nessa terra. Quantos podem dizer amém? Então, se eu disser bem assim para vocês, Espírito Santo,
Espírito Santo, você pode colocar essa cadeira que está aqui em cima do púlpito? Eu digo para vocês, ele pode ou não pode? Hã? O Espírito Santo pode ou não pode pegar essa cadeira e colocar em cima do púlpito? Ele pode ou não pode? Pode, porque ele tem poder para isso. Ele tem poder para fazer qualquer coisa, flutuar, levitar, etc e tal. Mas ele não vai fazer, porque ele só se move aqui na terra através de quê? De pessoas. Então, se você pensa assim, Espírito Santo, essa cadeira tem que vir aqui para cima. Então, ele vai tocar no coração de quê? De alguém, para que essa pessoa perceba essa direção de mover essa cadeira para aqui para cima da onde, irmãos? Do púlpito. Então, essa pessoa, guiada pelo Espírito Santo, vai fazer o quê? Vai pegar essa cadeira e colocar aqui. Para mim, pode nem parecer sentido, mas é o Espírito Santo que está o quê? Se movendo. Por exemplo, quantos lembram do pastor Marco Antônio de Curitiba? O pastor Marco Antônio, antes de ir para Curitiba, em 2002, 2003, quando eu estava pregando no Rio de Janeiro, ele abriu uma igreja em Foz do Iguaçu, antes de ir para Curitiba. E essa igreja estava indo até bem em Foz do Iguaçu. E no primeiro culto do aniversário da igreja, no primeiro ano de aniversário da igreja, eles estavam assim, orando, depois do culto em pé, agradecendo a Deus pelo culto. Aí o pastor disse bem assim, eu quero que todo mundo que está lá atrás venha aqui para frente agora, e rápido. Foi o que, irmãos? Uma direção que o Senhor deu. Eu quero todo mundo vir aqui para frente agora. E as pessoas vieram. Um irmão ficou sentado lá atrás, que estava na mesa de som. Quando todo mundo veio para frente da igreja, inclusive tinha um ônibus do Rio de Janeiro, que estava lá participando do aniversário da igreja. Quando todo mundo chegou na frente e começou a orar, estava chovendo, um prédio ao lado de andar, que estava em construção, uma parede do prédio desabou sobre o telhado da igreja, que era de alumínio. E esse telhado da igreja veio abaixo. E esse telhado caiu exatamente na parte de quê? De trás da igreja. E só atingiu o irmão que estava na mesa de som, Fabiano. Fabiano estava sentado, caiu todos os escombros em cima dele, e a sua coluna estourou, e ele tornou-se paralítico, por conta dessa acidente, dessa tragédia que aconteceu. Eu não vou dizer para vocês que, mas ele não obedeceu a Deus. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando que naquele instante Deus deu o quê? Uma direção. O Espírito Santo deu uma direção. Então observe que o Espírito Santo não é uma questão do poder do Espírito Santo de ficar lá retendo aquilo. Ele deu o quê, irmãos? O livramento. Até naquilo que pregamos domingo passado. Lembra do que eu falei sobre a intervenção divina? Então, é assim que o Espírito Santo de Deus, ele age. Então, o Espírito Santo, ele não está aqui na terra, flutuando aqui na terra. O Espírito Santo, ele habita no coração daquele que crê. Por isso que o versículo 19 diz bem assim, 16 diz bem assim, porque aonde, 17, onde o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito está, aí deve haver o que, irmãos? Liberdade. E as pessoas pensam que esse versículo, ele está falando a respeito do Espírito Santo operando na igreja. Porque diz bem assim, se o Espírito Santo está operando na igreja, ele deve ter o quê? Liberdade, porque a Bíblia diz que aonde o Espírito Santo de Deus está, aí deve haver o quê? Liberdade. Sim, nós podemos falar isso, porque de fato, se estamos aqui juntos, adorando, cultuando, se rendendo, o Espírito Santo está aqui porque nós estamos aqui. Quando a gente vai para casa, o Espírito Santo não continua aqui. Continua aqui, irmãos? Não, ele não continua, porque o Espírito Santo não habita onde? Na igreja, na estrutura. Ele habita no coração daquele que crê. Então, quando a gente fala que aonde o Espírito Santo está, aí deve haver liberdade, esse versículo não está falando sobre o ambiente, o quê? Igreja. Mas está falando sobre o ambiente, o que, irmãos? Coração. Então, aonde é que o Espírito Santo de Deus habita? Em nós. Então, se ele habita aí, você deve dar o que para ele, irmãos? Liberdade. Liberdade para que ele possa se mover, para que ele possa transformar, para que ele possa mudar a sua vida como um todo. Quantos podem dizer amém?
E você pode dizer assim, mas o Espírito Santo de Deus, ele precisa de liberdade? O Espírito Santo de Deus precisa que eu dê liberdade? Claro que sim. Porque existem áreas na vida que as pessoas fazem o que, irmãos? Elas resistem. Vocês lembram naquele caso de Atos capítulo 5, de Ananias e Safira? O que foi que Pedro disse para Ananias quando ele entrou? Ele disse assim, por que foi que você resistiu, o que, irmãos? Ao Espírito Santo. De que maneira Ananias resistiu ao Espírito Santo? Ananias era um cristão. Ananias não era um incrédulo, ele era um cristão. Então o Espírito Santo certamente estava falando com ele para que ele agisse com integridade, para que ele falasse a verdade, para que ele entregasse aquilo que ele havia proposto no coração corretamente e não de uma maneira maquiada, enganando os apóstolos. E por isso que ele resistiu a quem? Ao Espírito Santo. E às vezes tem pessoas que também resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo está querendo que ela entregue a uma área na vida, que essa pessoa se abra com ele, peça ajuda para ser o quê? Transformado, para ser transformada. E a pessoa fica o quê, irmãos? Relutando. Então, ou seja, essa pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, mas não está dando para ele o que, irmãos? Liberdade. E aí diz o texto, pois aonde está o Espírito, aí deve haver o que, irmãos? Liberdade. Por isso que nós devemos sempre falar, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de falar ao meu coração. O Senhor tem acesso ao meu coração. Me aponte em alguma área que eu preciso ser transformado, que eu preciso ser mudado, que eu preciso deixar. Espírito Santo, fale comigo, e Ele vai falar. Quantos podem dizer amém? Aí Ele tanto pode falar através da voz dele em sua consciência, ou Ele pode falar usando o que, irmãos? Outras pessoas, para que o seu coração seja alcançado. Aí quando ele entra no próximo versículo, ele diz bem assim, e todos nós, que com a face, o que, irmãos? Descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Quando esse texto diz bem assim, com a face descoberta, é tipo assim, é sem máscara. Você só vai conseguir ser transformado se você se expor para o Espírito Santo, sem nenhuma, o que, irmãos? Sem nenhuma máscara. Como foi no caso de Jacó, para receber a bênção do seu pai Isaac no lugar de Esaú? O que foi que Jacó fez? Ele se fez o quê? Ele se fez passar por Esaú. Colocou o braço peludo e o cheiro de quê? De um animal do campo. E assim ele conseguiu enganar quem? O seu pai. Mas quando Jacó vai, e ele até foi abençoado pelo pai, e ele não foi abençoado pelo pai por aquilo de errado que ele fez, ele foi abençoado pelo pai porque o seu irmão vendeu o seu direito de primogenitura. De fato, naquela ocasião, Jacó teria direito à bênção da primogenitura. Ele só não precisava ter feito da maneira errada. Ele somente deveria chegar ao pai e dizer assim, pai, meu irmão Esaú é o mais velho, ele tem o direito à bênção, mas ele me vendeu esse direito. Pode chamá-lo e confirmar essa história com ele. E Esaú ia ter que fazer o quê? Que validar a história para o pai, senão o mentiroso seria ele. Não, pai, realmente eu vendi em um momento errado o meu direito. Meu filho, então como você vendeu, e sobre isso Romanos diz, Paulo escrevendo em Romanos diz, que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então Jacó deveria ter feito a coisa certa, da maneira certa, que era mencionar para o seu pai, e o seu pai então o abençoaria sem nenhum problema. Então ele foi abençoado pelo direito que ele tinha, mas não foi abençoado pela coisa errada que ele fez. Os irmãos estão entendendo? Porque as pessoas pensam que os fins justificam o quê? Os meios. E Jacó até viveu com essa bênção sobre a vida dele. Foi para a terra de Labão, casou, prosperou, mas depois quando ele volta, naquele vale de Jaboque, ele tem o que, irmãos? O encontro agora com o anjo do Senhor. E nesse encontro, o anjo pergunta para ele, quem é você? Qual é o seu nome? E ele disse o que agora? Eu sou Esaú? Ou ele disse, eu sou Jacó? Ele disse, eu sou o quê?
Jacó, ou seja, ele agora tirou o quê? Aquela máscara, aquela face errada e disse: eu sou Jacó. Tipo assim, eu sou o enganador, porque esse é o significado o quê? Do meu nome. Então o anjo disse: porque você falou a verdade, porque você disse que você era Jacó, agora você vai ser o quê? Israel. O seu nome agora será outro. Você vai ser o que agora? Transformado. Observe que a bênção até pode alcançar a pessoa, mesmo ela andando em caminhos errados. Mas a bênção maior mesmo é a bênção da transformação. Quantos podem dizer amém? E a partir desse momento, Jacó tornou-se um homem muito mais o quê? Abençoado por Deus. Então, é claro, quando entregamos a nossa vida para Jesus, encontramos a salvação, perdão para os nossos pecados, temos direito a acessarmos muitas bênçãos que são nossas. Ótimo, que maravilha! Mas eu costumo dizer sempre que a maior bênção é a bênção da transformação. E para isto, quem está aqui para fazer esse milagre, para operar essa transformação, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz: com a face descoberta, nós somos transformados. Ele diz: segundo a imagem de Deus. Quantos podem dizer amém? Então, essa transformação não é para vocês ficarem parecidos com o pastor Jair, não é para ficar parecido com o pastor Valquemelo, não é para você ficar parecido com o pastor que você admira, é para sermos conforme a imagem de quem, irmãos? De Jesus. E a nossa vida, a cada dia, ela deve refletir a imagem de quem, irmãos? De Jesus. Para que as pessoas vejam em nós Jesus, através das nossas palavras, das nossas ações e das nossas reações. Por isso ele diz em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e façam o que, irmãos? E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as pessoas precisam ver em nós a transformação. Agora, essa transformação, ela é de imediato ou ela é gradativa? Gradativa. A transformação não é imediata. Por isso que ele diz bem assim: com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o que, irmãos? O Espírito. Então ele diz: com glória cada vez maior, ou seja, de uma maneira gradativa. O Espírito Santo vai ministrando ao nosso coração cada vez com mais intensidade, e nós vamos sendo o que, irmãos? Transformados. Quando eu me converti, eu gostava demais de músicas de rock, tudo que era rock nacional e rock internacional. Eu não suportava carnaval. Quando chegava carnaval, eu me juntava com 4, 5 amigos, alugávamos uma casa e ficávamos isolados, só ouvindo rock, para não chegar de perto de qualquer música de carnaval. Detestava carnaval. O negócio era rock nacional e rock internacional. E quando eu me converti, na época, tinha chamadas fitas cassetes. Quem lembra da fita cassete, não é? E a fita cassete você poderia regravar. Você tinha uma fita, você poderia regravar. E quando eu me converti, o pastor nunca precisou dizer assim para mim: Jairzinho, é errado ouvir rock. Jairzinho, é errado curtir esse estilo de música. Jairzinho, a partir de agora você tem que ouvir música o quê? Cristã. O pastor nunca precisou de me dizer isso. Ao passo em que eu comecei a caminhar para a igreja, eu fui aprendendo os louvores, ouvindo os louvores, o meu espírito foi desejando cada vez mais o quê? Se alimentar de rock ou de músicas cristãs? De músicas cristãs. Então, aos poucos, eu comecei a cobrir aquelas fitas e gravar outras por músicas, o quê? Evangélicas. E quando eu menos pensava, já não tinha mais nenhum CD, não tinha mais nenhuma fita cassete de música do mundo mais. Não foi uma transformação de imediata, foi uma transformação o quê? Gradativa. Quando eu começava a ouvir,
Você, não quero ver essa música mais não fala de Deus, não fala de nada. Então, eu fui perdendo todo aquele desejo por aquilo. Então, toda transformação em nossa vida, ela é para acontecer gradativamente. Agora, nós não podemos entrar naquele conformismo, tipo assim, mas já está bom, eu já mudei muita coisa. Esse é um problema. Não tem gente que fica assim? Mas já está bom, eu já mudei muita coisa. Ninguém é perfeito. É uma desculpa, na verdade. Deixa eu até explicar isso para vocês. Eu pergunto para vocês: Deus espera que sejamos pessoas perfeitas, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Deus não espera que nenhum de nós sejamos pessoas perfeitas. Porque o que é uma pessoa perfeita, irmãos? Uma pessoa perfeita é uma pessoa que nunca erra. Ele não diria que nunca errou, diria que nunca o quê? Que nunca erra e nem mais vai o quê? Vai errar. Então, se você está pensando que o seu marido vai ser perfeito, seu namorado, seu noivo, seu filho vai ser perfeito, esqueça. Perfeito não. Mas a palavra diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Deus. Essa palavra perfeito, nesse versículo, é teleios no original. E a palavra teleios com T, teleios, significa maduro, completo. Agora eu pergunto para vocês: Deus espera que sejamos pessoas maduras? Sim ou não? Sim. Maturidade? Sim. Perfeição? Não. Então, se você estava se esforçando para ser perfeito, já desista, porque você não vai conseguir. Senão você vai entrar em condenação. Porque toda vez que você errar, você vai pensar bem assim: eu não consigo. Toda vez que você errar, você vai pensar: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Aí vai entrar o quê? Em condenação e vai desistir. Tipo assim: eu não consigo mesmo, eu não sou perfeito mesmo. Não é assim? Agora, se você pensar na maturidade, aí é diferente. Então, o Espírito Santo é esse agente de transformação que nos leva à maturidade e não à perfeição. Ok? Ele nos leva à maturidade. Agora, uma pessoa madura, ela pode errar? Sim ou não? Pode, não deve. Mas o maduro, ele não erra nos mesmos erros. Ele não escorrega nas mesmas coisas de sempre. Porque é aquela frase que nós já ouvimos: errar uma vez é o quê? Normal. Errar a segunda vez já é o quê? Burrice, tolice. Eu não diria burrice, eu diria tolice. Já é tolice. Então Deus não tem essa expectativa de que sejamos pessoas perfeitas, mas pessoas o quê? Maduras. Então, conforme você vai amadurecendo na fé, os erros vão diminuindo e os acertos vão fazendo o que, irmãos? Aumentando. É isso que é maturidade. Os discípulos de Jesus, eles eram perfeitos. Jesus chamou aqueles 12 homens para serem perfeitos, mas chamou-os para quê? Para a maturidade. Porque se Jesus tivesse expectativa de que eles fossem todos perfeitos, ele teria desistido deles. Não dá não, muito difícil. Misericórdia, é difícil demais, não. Vocês não têm jeito não, vocês não vão ser perfeitos nunca. E você pode até mesmo já pensar isso. Você nunca vai ser uma pessoa perfeita, jamais. Jamais, nem eu, nem você, nós não seremos perfeitos. Agora, nós buscamos o que, irmãos? A maturidade. Então, Pedro errou, não só Pedro. Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. E na última vez, ele negou olhando para Jesus. Ele não negou distante, não. A Bíblia diz que ele olhou para Jesus, disse bem assim: eu não o conheço. Consegue imaginar isso? E Jesus diz lá: filho da mãe, você andou comigo, camarada, 3 anos e meio e não me conhece. Você não tem jeito não, Pedro. Você é perdido. Foi isso que ele disse? Não.
Ele já sabia disso, inclusive advertiu para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. E assim aconteceu. Os outros discípulos, diz bem assim a Bíblia, e todos os outros o abandonaram. Mas depois todos foram o que, irmãos? Restaurados. E amadureceram. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz bem assim: quando eu era menino. E Paulo, quando fala sobre isso, ele não está se referindo à sua infância. Ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino e me comportava como menino. Mas, quando me tornei homem, aí a palavra é maduro, eu deixei para trás as coisas de quê? De menino. Então Paulo não estava falando da fase da infância, da fase adulta. Ele estava falando de quê? Da imaturidade e da maturidade. Então muitas vezes, por imaturidade, nós agimos de uma maneira o quê? Errada. Pensamos de uma maneira errada. Nos comportamos da maneira errada. Mas quando amadurecemos, essas coisas vão ficando o quê, irmãos? Para trás. É esse o processo de transformação que o Espírito Santo se propõe a nos ajudar na caminhada cristã. É nos ajudar a sermos pessoas maduras. Pessoas que vão a cada dia mais seguir a sua palavra, a sua instrução. Os irmãos sabem que eu pastoreio muitos jogadores, né? E faço culto com tantos outros. E teve um jogador que jogou aqui no Confiança. Ele participava do culto na igreja, fazia os cultos na casa juntos também, e ele foi jogar lá em Recife, e no jogo do Confiança contra o Náutico, já no final do jogo, esse jogador, ele chutou o árbitro. Ele foi lá e deu um chute assim no árbitro, ele foi expulso, mas isso rodou muito a internet, essa atitude dele. E assim que acabou o jogo, que ele entrou no vestuário, chegou no ônibus, ele me ligou. Aí disse bem assim: pastor amado, ore por mim. Eu falei: eu vou orar, rapaz. Aí ele disse: pastor, eu pisei feio, literalmente, não foi? Eu falei: foi. Ele disse: misericórdia, pastor, eu não glorifiquei o nome de Jesus e fiz algo errado, estou me sentindo muito mal. Eu disse bem assim: bom, só em você ligar para mim, só em você já cair essa consciência, já é um bom começo para você. Não entre em condenação, mas apenas receba o perdão de Deus. Todos nós somos passivos de erro, ainda mais vocês que estão no esporte de alta intensidade, pressão e tantas coisas. Então, vamos orar. O Senhor já lhe perdoou pelo seu coração e você está crescendo. Aprenda essa lição para numa próxima vez você não perder a cabeça e não fazer algo que é errado. Então, observe que a atitude dele foi uma atitude, que, irmãos, nobre, de maturidade, em reconhecer o que? O seu erro. Aonde está o problema das pessoas em não avançarem na maturidade e na transformação que o Espírito Santo de Deus tem para elas? É em elas não reconhecerem os seus erros. E se você não reconhece o seu erro, é igual um videogame, você não passa de fase. Se você não reconhece, você não passa de fase. Então, o Espírito Santo, ele não tem como lhe transformar se você não reconhece. Porque quando você reconhece o erro, você está ao mesmo tempo pedindo a Ele o que, irmãos? Ajuda. E o Espírito Santo está aqui na terra como um presente de Deus para nós. O Espírito Santo, ele não está aqui na terra para salvar os pecadores. O Espírito Santo está aqui na terra para fortalecer os cristãos. Quem foi enviado por Deus para salvar os pecadores foi quem, irmãos? Foi Jesus, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o maior presente de Deus, não para a humanidade. A humanidade é beneficiada por aquilo que ele faz no coração de quê? Das pessoas que se convertem. Mas o Espírito Santo, ele é o maior presente de Deus para a igreja. Não digo igreja, instituição, eu falo igreja, pessoas. Nós que o aceitamos, que o recebemos em nosso coração. Então, ele está aqui para nos ajudar. Abra comigo sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26.
Quem já encontrou, diga glória a Deus. Ótimo. Versículo 26 diz, Romanos 8: da mesma forma, o Espírito Santo faz o que, irmãos? O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Olha o que ele diz: o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Tanto a fraqueza de não sabermos orar, quanto qualquer uma outra fraqueza que tenhamos aonde, irmãos? Na vida. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Agora, como é que o Espírito Santo vai ajudar se a pessoa não pede que ele, o que, irmãos? O ajude. Por isso que eu disse que o Espírito Santo, ele não transforma sem que a pessoa o queira. Ele não transforma. Não tem como ele ajudar se a pessoa não pedir a ele o que, irmãos? Ajuda. Ajuda. Espírito Santo, me ajude. Eu sei que nessa vida a gente vai lidar com muitas adversidades, com problemas. E eu diria que a parte mais difícil na vida não é nem você lidar com problemas externos. Muitas vezes é com pessoas difíceis. É com pessoas difíceis. É muito difícil você lidar com pessoas difíceis. Que você às vezes tem que ter que se posicionar. Às vezes até você tem que agir como se não fosse você, para não desagradar o quê? As pessoas, com medo de qualquer reação que elas tenham. Isso é triste, é muito ruim, porque você perde a sua liberdade, porque você não pode ser você. Se você ri, as pessoas dizem assim: está rindo de quê? Está muito feliz por quê? Não é assim? Quantos irmãos lembram de Valdos aqui? O melhor. Acredite, uma pessoa um dia me criticou, Valdos. Não gosto daquele irmão. De quem? De Valdos. Por quê? Ele ri muito. Mas se pode. Você não gosta de Valdos, porque Valdos ri muito, que é uma pessoa alegre. Porque Valdos ficava aqui na porta da igreja, na recepção, chegava alguém, ele, oh meu lindo, me dava um abraço, tal, tal, tal. Aquela alegria toda, aquela felicidade toda dele. Já começou o culto, ele o quê? O povo lá em cima está tudo voando já, levitando. Era sempre assim, com exagero, né? Sempre com exagero, feliz. Outro dia ele tratando com alguém, falou amigavelmente: oh, minha chegada. A pessoa disse: eu não sou sua chegada, não me trata assim. E ele era assim, não era? Minha chegada, meu chegado, não é assim? Uma amiga minha no Rio de Janeiro entrou no ônibus e falou para o cobrador, para o motorista: bom dia, meu amigo. O motorista, aliás, disse para ela: eu não sou seu amigo. Ela: bom dia, meu inimigo. Aí ele começou a rir com ela. Aí disse: tá bom então, bom dia. Mas observe, é difícil lidar com pessoas difíceis. Mas nós podemos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude. Espírito Santo, me dê ajuda. Espírito Santo, me dê sabedoria. Espírito Santo, me dê graça. Espírito Santo, me fortaleça, me oriente. E aí Ele vai criar as circunstâncias certas para você saber agir com sabedoria. Porque as pessoas são assim. Então, se você está feliz, as pessoas não gostam. Se você está triste, só anda em triste. Se você está calado, só anda calado. Não é assim? Então é difícil você agradar. Mas nós temos que seguir. Amém? Você não pode parar. E aqui diz, e o Espírito Santo, ele é o nosso, que, irmãos? Ajudador. Ele está aqui para nos ajudar. Vamos ler agora João capítulo 14. João 14, 16. João 14, 26, disse bem assim Jesus, João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, fará o que, irmãos? Ensinará a vocês
todas as coisas. Olha o que ele diz: o Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas. Repitam comigo, diga: todas as coisas. Diga: o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas, desde as mais simples até as mais complexas. Ele vai te ensinar. Ele só precisa que você peça a Ele o quê? Ajuda, sabedoria. Espírito Santo, me ensine isso. E muitas vezes Ele vai ensinar você colocando uma inspiração no seu próprio coração. Ele vai colocar no seu próprio coração uma inspiração, tipo assim: faça isso. Vai vir aquele start para você: faça isso. Vai vir para você: faça isso. Use essa o quê? Estratégia. Ele vai trazer uma inspiração. E compete a você confiar que essa inspiração, ainda que seja algo fora do comum, está vindo de quem? Dele. E aí você vai seguir a sua o quê? Direção. Outras vezes, não vai vir algo do seu próprio coração. Ele vai usar o quê? Alguém. Ele vai colocar alguém no seu caminho para conduzir você por um caminho que você o quê? Não conhece e por aquilo que você não sabe fazer. E essa pessoa vai ser um agente que o Espírito Santo está usando para abençoar quem? Você. Para lhe dar habilidades que você antes não tinha. Vai usar alguém para abrir os seus olhos do coração, para que você possa o quê? Entender, para que você possa enxergar, talvez por um ângulo, uma situação que você não conseguia enxergar naturalmente, mas como você pediu ao Espírito Santo ajuda, Ele está ali para te ajudar e usando alguém para isso. Na minha vida, eu já tive muitas situações e muitas pessoas que me ajudaram a trilhar alguns caminhos, me ajudaram nessa caminhada. Em algumas situações, foi o Espírito Santo falando diretamente ao meu coração, me dando uma estratégia. Eu já tive em situações de encruzilhadas que eu orei e falei: Espírito Santo, me dê uma direção, me dê uma direção, me dê uma direção, me dê uma direção, me dê uma direção. E eu orei, até que algo veio. Quando nós compramos esse prédio da igreja, nós tínhamos que pagar na época R$90 mil, e na época isso seria equivalente hoje, talvez aí uns R$600 mil. E nós tínhamos que fazer esse pagamento, e eu fiquei orando aqui, eu morava aqui dentro da igreja, dentro do prédio, tínhamos que pagar esse valor, e eu fiquei orando: Espírito Santo, tenho que pagar esses 90 mil, com quem eu vou conseguir 90 mil? E eu pensava, nos meus amigos, na lista de amigos, né? Esse 90 mil, esse não tem, 90 não, esse não, 90 esse não. E eu ficava pensando. Aí veio bem assim no meu coração: não pense em uma pessoa de 90 mil, pense em 3 pessoas com 30 mil. Agora já diminuiu a régua, já abriu o leque. Aí veio no meu coração: fale com o pastor Rui de Feira de Santana, o pastor que me casou, muito amigo, que pregou na inauguração inclusive da igreja. Eu preguei muito em Feira de Santana, na igreja dele. Ele faleceu em 2021, depois da Covid, em um acidente de moto. E esse pastor foi uma bênção para a gente. E eu liguei para ele, falei: pastor, estamos com um desafio aqui na igreja, temos que honrar um compromisso da compra do prédio, que ele já estava ciente, e nós estamos precisando de 30 mil reais. Quer dizer, eu preciso na verdade de 90, mas eu estou procurando 3 amigos que cada um possa me emprestar 30 mil reais. Você teria condição de nos ajudar? Aí ele disse bem assim para mim: rapaz, só pode ser Deus, porque a nossa igreja tem exatamente 30 mil reais na conta guardada, que é para comprar o prédio da nossa igreja. Nós fizemos uma campanha e desistimos dessa campanha porque o povo não pegou firme e só conseguimos levar 300 mil para um prédio de 200, e eu parei a campanha. E eu estive aí na inauguração da sua igreja, e em menos de um ano você já está conseguindo comprar esse prédio. Eu quero ser parte dessa bênção. Você pode vir aqui em Feira de Santana,
reunir com a minha diretoria e explicar a situação, eu posso. Peguei o carro, viajei para Feira de Santana, reuni com a diretoria no sábado à tarde, e após a reunião eles disseram que a igreja decidiu lhe emprestar os 30 mil reais, com uma condição, de que na hora que a gente precisar desse dinheiro de volta, você vai dar seu jeito lá em Aracaju e vai ter que arrumar esse dinheiro. Porque nós também decidimos retomar a nossa campanha para a compra do nosso prédio, e queremos que você fique aqui amanhã de manhã para contar o testemunho do que Deus fez na sua igreja, para nos encorajar na compra do nosso prédio. Falei, posso? E aí eu preguei domingo de manhã na igreja dele, fizemos mais uma oferta especial para o projeto da compra do prédio deles, e na segunda-feira os 30 mil foi colocado na minha conta. Depois eu consegui mais 50 mil na conta do Banese, um empréstimo no Banese, e mais 17 mil que eu paguei com um cheque pré-datado, e conseguimos liquidar o valor de 97 mil, era esse valor final que precisávamos. Depois de 2 anos, devolvemos o dinheiro ao pastor de Feira de Santana, e eles conseguiram comprar o terreno da igreja e construir uma igreja maior do que a nossa. Da forma que ele nos abençoou, Deus os abençoou também, e todos os compromissos nossos foram todos sanados. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele trouxe o que, irmãos? Uma direção. Então, quando você se vê em uma situação apertada, difícil, lembre, o Espírito Santo, ele está pronto para lhe ajudar. Você precisa confiar nas impressões que virão em seu coração. Só que às vezes pensamos assim, deve ser coisa da minha cabeça. Não é assim que a gente pensa? Deve ser coisa. Eu digo sempre assim, arrisque pelo menos, então. É que custa você tentar. O não você já tem. Então ele está aqui para nos ajudar, para nos ensinar, e mais, ele disse bem assim, ele fará lembrar a vocês tudo o que eu disse. Ou seja, tudo o que Jesus disse está registrado em sua palavra. Então o Espírito Santo ia trazer à tona, na vida dos discípulos, a palavra que ele havia o quê? Ensinado, que Jesus havia ensinado. Então o Espírito Santo tem esse papel de trazer à tona do nosso coração a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Diga, o Espírito Santo vai me ajudar em todo o processo de transformação. No capítulo 14 ainda, veja os versículos 16 e 17. Ele diz, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Ele é o que, irmãos? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Preste atenção nessa explicação aqui. Ele está dizendo bem assim, olha, como eu disse antes, o mundo não pode receber quem? O Espírito Santo. As pessoas do mundo devem receber quem? Jesus, e crer nele como Senhor e Salvador. Ao crer em Jesus como Senhor e Salvador, as pessoas então podem receber o quê? O Espírito Santo. Aí ele diz assim, o Espírito Santo, ele diz, vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Como assim? Como era que o Espírito Santo vivia com os discípulos? E ele diz, vocês conhecem. Como os discípulos conheciam o Espírito Santo? Como era que o Espírito Santo vivia entre eles? Quem pode me dizer? Como? Disse assim Jesus, vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Como era que o Espírito Santo vivia com os discípulos? Como? Ele se manifestava? Era como eu disse, era como uma áurea sobre a cabeça dos discípulos? Era como uma sombra, como um Gasparzinho? Não. O Espírito Santo vivia com eles, porque o Espírito Santo estava em Jesus. O Espírito Santo estava em Jesus, e Jesus vivia com eles. Assim como o Espírito Santo estava em Jesus, e Jesus vivia com eles, era por essa razão que o Espírito Santo vivia com eles. Só que o Espírito Santo não habitava no coração de quem? Dos discípulos. Só passou a habitar mais tarde.
Ele diz, ele, o Espírito Santo, vive com vocês. Ele diz bem assim, e estará em vocês. No futuro, estará em vocês. Então os discípulos viram o Espírito Santo se movendo através de quem? De Jesus, mas não tinha ele dentro. Mas depois, quando Jesus ressuscita, em João capítulo 20, no versículo 22, diz que após a sua ressurreição, ele se encontra com os discípulos, diz assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E soprando sobre eles, disse, recebam o quê? O Espírito Santo. E ali então, os discípulos receberam o quê? O Espírito Santo, habitando no coração deles. E foi a partir desse momento que a grande transformação começou na vida dos discípulos, porque o Espírito Santo passou a habitar dentro deles. Qual é a sua oração que você deve fazer agora, não mais por você, mas por aquelas pessoas difíceis que eu as mencionei aqui, no seu convívio? Qual é a sua oração? É para que Deus as transforme, para que Jesus possa alcançar o coração dessas pessoas e que Ele possa levantar pessoas que preguem a palavra para elas. Então você deve orar. Espírito Santo, coloque uma pessoa no caminho. Aí você fala essa pessoa, desse abençoado, dessa abençoada. Aí você fala o nome. Coloque uma pessoa no caminho. Porque às vezes é difícil das pessoas receberem de nós, não é verdade? É difícil. Principalmente quando já tem uma antipatia. A pessoa já é antipático, ou já tem você como alguém antipático, já não tem mais aquela toda afinidade. E se você vai falar qualquer coisa de Deus para essa pessoa, neste caso, quando já há o quê? Um ponto de antipatia, a pessoa não recebe, porque ela acha que você quer dar uma lição nela, não é assim? Ela acha que você está se colocando em uma condição, se achando melhor do que ela. Então, ela não aceita absolutamente nada que venha de quê? De você. Ela não vai aceitar. Aí você tem que fazer o quê? Orar para que o Espírito Santo levante o quê? Pessoas. E aí, de repente, no trabalho, o Espírito Santo coloca alguém. Aí, de repente, no caminho, o Espírito Santo bota o quê? Alguém. Para que a pessoa fale ao seu coração. Eu já disse, eu fui evangelizado na boate do Augustus. Estava na boate do Augustus, dançando. Paramos de dançar, eu e meu amigo, sentamos na mesa, pedimos uma bebida, e ele começou a falar para mim de Jesus. E nem tem mais a boate do Augustus. Foi só para Deus me salvar mesmo, foi feito. Olha a humildade, né? E ele começou a falar para mim de Jesus. Eu disse bem assim para ele, você não tem vergonha não de falar desse nome num ambiente desse não? Ele disse bem assim, o meu coração está queimando. Eu preciso falar para você do amor de Deus. E ele era um desviado da Igreja Batista. E eu prestei atenção. E depois que ele falou para mim de Jesus, eu não consegui mais dançar naquela boate. Eu não consegui mais me concentrar nas músicas, não consegui mais ficar bem, só fiquei pensando naquelas coisas da igreja, de Jesus da igreja, a palavra latente no meu coração. E depois então eu me converti e ele se reconciliou com Jesus. O que Deus fez? Levantou o que, irmãos? Alguém na minha vida. Então você pode orar por isso. Você pode orar por isso. Muitas vezes as nossas ferramentas não estão sendo o quê? Eficientes. E estamos somente entrando o quê? Em atrito, em choque, porque as pessoas elas têm dificuldade de receber, mas você ora para que o Espírito Santo faça o que, irmãos? Levante pessoas, e de repente, em alguma situação, ele vai levantar alguém. Você pode orar para que o Espírito Santo também, ou Jesus, dê para as pessoas experiência, porque tem pessoas que não vão se converter com palavras, elas só vão se converter com experiências. Mas não é aquela experiência tipo assim, que ele bate o carro, que esse infeliz tem um acidente, e lá ele se volta. Não, você não vai orar
oração de praga não pega não, você não vai orar, isso não tem nenhum efeito. Mas você ora, Espírito Santo, o Senhor sabe como alcançar esse coração. Dê uma experiência. Como Paulo foi alcançado para Jesus? Paulo foi alcançado por palavras? Foi alguém que evangelizou Paulo diretamente? Não, porque se alguém se aproximasse de Paulo para evangelizá-lo diretamente, Paulo iria pegar essa pessoa como prisioneiro e iria matá-lo, condená-lo. Então Paulo foi salvo através de que, irmãos? De uma experiência. Mas não foi uma salvação, digamos assim, aleatória. Quando Paulo escreve Romanos, capítulo 16, ele menciona os seus parentes, que já haviam se convertido antes de quem? Antes de Paulo. Então, possivelmente, e obviamente, foram esses parentes de Paulo que oraram para que Paulo tivesse o que, irmãos? Uma experiência. E Jesus ouviu essa oração e deu para Paulo o que, irmãos? Uma experiência. E resultado, Paulo foi o que, irmãos? Transformado. Então, se você realmente quer viver em sua vida uma transformação, ou se você quer que alguém ao seu lado seja essa pessoa realmente transformada, você precisa pedir ajuda daquele que está aqui para nos ajudar, que é o Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Diga, o Espírito Santo, ele é o ajudador. E essa ajuda dele, essa transformação dele em nossa vida, irmãos, o Espírito Santo, ele coloca em ordem o nosso mundo interior. E eu quero gastar um pouquinho de tempo agora na ministração, para falar uns 10 minutos sobre esse ponto ainda. Abra comigo João, capítulo 7 agora. João, capítulo 7. Os irmãos estão entendendo até aqui? João, capítulo 7. Versículos 37 até o 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Foi o que ele disse, irmãos: se alguém tem sede, venha a mim o quê? E beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, que, irmãos? Rios de água viva. 39. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem, porque até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado ou derramado, pois Jesus ainda não fora o quê? Glorificado. Então aqui ele está dizendo, João, que o Espírito Santo, ele flui do nosso interior como rios de águas vivas. E é por isso que eu disse para vocês que o Espírito Santo, ele tem esse poder de colocar o nosso mundo interior em ordem, a fim de que você se torne uma pessoa equilibrada na sua mente e nas suas emoções. Eu pergunto, Jesus era um homem equilibrado? Sim ou não? Sim. Jesus, ele passou por algum momento de angústia na vida dele, sim ou não? Sim. Mas ele era um homem o quê? Equilibrado. Por ser um homem equilibrado, ele não foi dominado pela angústia. Vocês lembram que no mesmo Evangelho de João, quando ele já estava para morrer, ele foi ao Getsêmani para orar, e ele orou 3 vezes a mesma oração, e na sua oração, nas 3, e é a única vez que ele repete a mesma oração, ele disse bem assim: a minha alma está o quê? Angustiada até a morte. Então, ser uma pessoa madura não quer dizer que você não vai passar por um momento, que, irmãos, de angústia. Agora, a maturidade vai livrar você do desequilíbrio produzido pela angústia. E é justamente neste ponto que muitas pessoas perdem o que, irmãos? O equilíbrio. Porque quando ela se vê diante de uma situação angustiante,
de uma coisa mal resolvida, de uma situação indefinida, de uma coisa que não resolve, de incertezas, de pressão, daquele calor, e bate aquela angústia, bate o desespero, e a pessoa então, ao invés de parar e pedir ajuda a quem? Ao Espírito Santo, que está dentro dela, para trazer para essa pessoa nessa hora um alívio dessa pressão, a pessoa às vezes acaba fazendo o quê? Se entregando àquele momento de quê? De pressão e angústia. E aí são nesses momentos que nós falamos aquilo que nós não deveríamos falar e agimos da maneira que não deveríamos agir. Jesus, ele disse assim: a minha alma está dominada por essa angústia. Mas o que foi que ele fez? Ele ministrou para a sua própria alma. Repita comigo, diga: eu preciso ministrar para a minha própria alma. Ministrar. O que é ministrar? Falar consigo mesmo. Porque o homem, eu estou falando de gênero, de ser, ele é um espírito que possui o quê? Uma alma e habita em um corpo. Essa alma, ela é constituída por 3 partes: mente, vontade e emoções. Davi disse bem assim, olha a percepção de Davi. Ele disse bem assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de quê? Dentro de mim. Então Davi identificou que a sua alma estava o quê? Abatida e perturbada. E o que ele fez? Se entregou ao abatimento? Foi isso que ele fez? Foi em busca de um remédio para poder tomar uma tarja preta mais forte que tem, para fazer o quê? Para apagar. Porque, irmãos, esse apagar através da medicação, vocês sabem muito bem disso, não resolve o problema. Ele só faz o quê? Ele só tira o peso daquela hora. A pessoa toma o remédio, puf, e apaga. E quando acorda? O que é que vem? O efeito rebote. E muitas vezes está criando no organismo o quê? Uma dependência. E por causa disso, muitos recorrem para quê? Para as drogas, lícitas ou ilícitas, e para tantas outras coisas, porque o seu problema está onde? Na sua alma. Mas Davi disse bem assim: por que te perturbas dentro de mim? Aí Davi disse agora: espere em Deus, a minha alma, pois eu ainda o louvarei. Ponha a sua esperança em quem? Em Deus, pois eu ainda... Davi começou a falar com a sua própria alma. Eu acredito que foi exatamente isso que fez o quê? Jesus. Agora, nos dias de hoje, se as pessoas pegarem você falando com você mesmo, vão dizer o quê? Elas vão dizer o quê? Está doido mesmo. Não disse que estava doido? Doidou mesmo. Não é? Aí você é instigado a falar ou a fazer uma coisa, a reagir de alguma forma, não é? E você então, e a sua alma está gritando: faça isso mesmo, vá, faça. E aí você tem que fazer o quê? Que ministrar para a sua alma e dizer bem assim: eu não vou fazer, eu tenho autocontrole. Espírito Santo, me ajude, me dê força, me tire desta situação. Espírito Santo, faça algo na minha vida agora. Espírito Santo, me ajude. Eu não vou me entregar. Eu não vou deixar que isso me abata. Eu não vou permitir. Então você começa a ministrar para a sua própria alma. Só que fazer isso hoje, irmãos, as pessoas vão dizer: está ficando doido. Agora está falando sozinho. Está doido mesmo agora. Olha lá, endoidou mesmo, falando só. E aí você sai do ambiente, se tiver um ambiente sob pressão, e você então ora e derrama o seu coração: Espírito Santo, eu não quero falar, eu não quero agir assim, me dê força, me dê graça, Espírito Santo, me ajude. E você começa a falar para a sua alma. E se você tem um recurso de colocar um louvor, você vai colocar o que, irmãos? Um louvor. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio
dos louvores. E quando você colocar o louvor, colocar a adoração, uma outra atmosfera vai invadir o quê? A sua alma. Então, esses rios que se refere aqui a Jesus, eles vão fluir do seu interior. Agora me digam para vocês, o que é que dá mais, qual é o caminho mais fácil? É o caminho de você ministrar a sua alma ou tomar uma taxa preta? Qual é o caminho mais fácil? Qual é o mais fácil? O mais fácil não é ministrar a alma não, porque dá trabalho. O mais fácil é você apenas tomar o quê? Um calmante e um tranquilizante. Isso é o mais fácil. Mas esse mais fácil não é o mais o quê? Eficiente para a sua vida. O mais eficiente é você crescer em maturidade e você ministrar a sua própria o quê? A sua própria alma. Seja diante de uma situação de medo, de angústia, qualquer outro. Eu não estou dizendo que ser um cristão é que você não vai passar por isso, você vai passar. E também que você pode agir em algum momento de fraqueza, podemos agir com fraqueza. E se a sua fé ainda não está desenvolvida, faça uso de alguma coisa para poder lhe ajudar. Ok, eu sempre digo assim, existe o plano A e o plano B de quem, irmãos? De Deus. O plano A é que você ministre para a sua própria alma. Mas se você não está em condição de fazer isso, você pode de repente fazer uso, talvez de uma medicação mais leve, à base até de um meio natural, para lhe ajudar, mas não tendo aquilo como um fim. Tipo assim, eu só fico boa, eu só fico bom se eu tomar o meu remédio. Não é assim que as pessoas pensam? Eu só fico boa, eu só fico bom se eu tomar o quê? O meu remédio. Outro dia eu vi uma cena de uma mulher no Instagram descontrolada dentro do metrô. E ela disse bem assim, o meu TDAH hoje está atacado. Como se o TDAH tivesse um gatilho lá, que naquele momento a pessoa o quê? Estivesse atacado. Não, ela estava realmente descontrolada, mas por alguma outra situação. Só que as pessoas hoje, elas buscam simplesmente desculpas, não é assim? Para os seus erros. Eu agi assim por causa disso. Eu fiz assim por causa disso. Eu agi assim por causa disso. E nós precisamos, irmãos, contar com a ajuda do Espírito Santo, porque Ele nos cura de todas as doenças e todas as enfermidades. Sejam elas no seu psique, na sua alma, ou seja ela no seu o quê? No seu corpo. Jesus curava as pessoas de todas as doenças. Jesus era um homem equilibrado. Os discípulos que passaram por situações de medo, amadureceram e tornaram-se pessoas, o que, irmãos? Equilibradas. O apóstolo Paulo era um homem, o que, irmãos? Equilibrado. Você quer viver em equilíbrio? No seu interior? Ser uma pessoa que vai pensar mais antes de quê? De falar. Que vai pedir mais ajuda ao Espírito Santo antes de fazer algo por ímpeto. Vai pedir mais ajuda a Ele. O Espírito Santo me ajude, me controle. Não permita que eu perca o controle das minhas emoções. Pare e peça ajuda ao Espírito Santo. Ele está pronto, irmãos, para nos ajudar. Não só ajudar, trazendo para você um livramento naquela situação, mas também lhe transformando para que você o quê? Amadureça e possa abençoar outras pessoas. A Bíblia diz que Jesus, ele andava por todo bem, andava por todo lugar fazendo bem e curando o que, irmãos? As pessoas de todas as doenças e todas as enfermidades. Eu quero que você entenda que é a vontade de Deus que você tenha o seu mundo interior sobre governo. Se você governar o seu mundo interior, você é capaz de governar qualquer coisa nessa vida. Qualquer coisa nessa vida. A Bíblia diz que é muito mais forte aquele que domina a sua língua do que aquele que domina uma cidade. É muito mais sábio também
Então, nessa noite, eu quero que você saia dessa igreja com essa palavra de que o Espírito Santo é o seu agente de transformação. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.